Olá, gente querida! Que alegria grande nesta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, estarmos reunidos ouvindo a palavra de Deus como discípulos, discípulas que com ouvido atento escutam a voz do Mestre. E a palavra de Deus deste dia quer exatamente nos ajudar a curar o nosso ouvido de discípulos, para acolhermos a sua santa palavra e assim também exercitarmos a força missionária. O texto é de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente, os seus ouvidos se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionado, eles diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, recordem que ontem nós encontramos aquele texto bonito que narrava a presença de Jesus na região de Tiro e Sidônia. E aquela mulher, Cirofenícia, pediu a cura da sua filhinha. O trecho do evangelho de hoje começa exatamente neste versículo 31, com uma geografia um pouco estranha. Jesus está na cidade de Tiro, que fica na costa do Mediterrâneo, mais ao sul. Marcos diz que ele passou para a cidade de Sidônia, que está na costa do Mediterrâneo, mais ao norte, no mapa um pouco mais em cima. E que ele veio para o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Informação estranha é essa, porque a Decápole está do lado leste, do lado oriental do mar da Galileia. O que eu diria para vocês? Não importa. O que Marcos quer nos dizer com estas informações geográficas é que Jesus está em território pagão, seja na região Cirofenícia, seja na Decápole. Jesus sai de Tiro e Sidônia e vem para a região da Decápole. Portanto, Cirofenícia e Decápole são duas regiões pagãs em torno da Galileia. Jesus está entre os pagãos. A segunda coisa importante:
a presença deste homem que é surdo-gago. Isto é, o Evangelho diz que ele tem dificuldade de falar, falava com dificuldade. Hoje a medicina está muito avançada, é até capaz de explicar tudo isso, mas muito provavelmente ele tinha dificuldade de falar porque tinha certamente um problema grave no ouvido, porque nunca ouviu bem, ele também nunca conseguiu falar bem. Muito provavelmente é assim que funciona. Mas nós devemos passar do elemento fisiológico, a surdez do homem e a gagueira. Então ele é meio surdo e meio gago, ou meio surdo e gago. Esse é o elemento físico, fisiológico. Mas o texto do Santo Evangelho quer nos ajudar a passar deste elemento fisiológico para o elemento teologal, para o elemento da fé. E o dado da fé é este: para que este homem se torne missionário, ele precisa ser discípulo. Isto é, exercitar o ouvido de discípulo para que ele possa ser missionário a ponto de propagar, de pregar o evangelho do reino de Deus. A cura, portanto, é a cura do ouvido e a cura da língua. Em nossas comunidades eclesiais, em nosso meio, há muitas pessoas, aliás, todos nós, às vezes temos uma língua muito bem curada. Somos craques em falar, até falamos demais. Bispos falam demais, padres falam demais, muitas vezes leigos e leigas. De algum modo, todos falamos demais. Jesus está querendo nos dizer que antes de falar, antes de curar a nossa fala, é preciso curar o ouvido. Há até um ditado popular muito bonito. Jesus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente possa ouvir mais e falar menos. E aquilo que seja falado tenha coerência com o discipulado, tenha coerência com aquilo que a gente ouviu e acolheu da santa palavra de Deus. Como é que Jesus cura? Utilizando uma palavra aramaica muito bonita, éfatá. Não sei se vocês sabem, mas esta palavra está também no rito do batismo. Quando nós batizamos uma criança, ou mesmo um adulto, se deve tocar os ouvidos, tocar também a boca, e o sacerdote ou o diácono ou o bispo deve dizer éfata, que significa abre-te. Abrir os ouvidos, abrir a boca. E somente abrir a boca depois de termos aberto os ouvidos. Ouvidos abertos para termos boca aberta para falar e para pregar. Em Aparecida, no documento de Aparecida, naquela bela assembleia que os bispos da América Latina realizaram em Aparecida, ali se fala muito dos discípulos missionários. Nem é discípulos e missionários, mas discípulos missionários, com um tracinho, com um hífen. Porque nós somos discípulos missionários? Porque só podemos ser missionários se de fato formos verdadeiramente discípulos. Só podemos pregar e testemunhar se de fato curarmos o nosso ouvido para ouvir com os ouvidos do coração aquilo que Jesus quer nos ensinar.
O texto do Evangelho termina com Jesus proibindo o homem e proibindo também aquela comunidade de não contar nada a ninguém. Faz parte de uma estratégia literário-teológica de Marcos. É o chamado segredo messiânico. Ao mesmo tempo, todos somos convidados a ir descobrindo a identidade de Jesus. E aquelas pessoas, provavelmente do território da Cirofenícia ou da Decápole, elas começam a intuir qual é a identidade de Jesus. E elas dizem: ele tem feito bem todas as coisas. Jesus não é somente um homem bom, que faz o bem a todas as pessoas, que faz bem todas as coisas. Aqui está o primeiro elemento, o primeiro degrau, o primeiro dado da descoberta da sua identidade messiânica. Mas nós somos convidados a aprofundarmos a nossa relação com a identidade profunda de Jesus. Verdadeiramente, ele tem feito tudo muito bem. Um abraço a você, que Jesus cure a nossa surdez e a nossa gagueira para sermos discípulos missionários verdadeiramente. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recordem que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.